começar o culto hoje à noite, convido os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos cantar o hino de número 7, Maravilhas Divinas. Hino de número 7, Maravilhas Divinas. Então, Mateus capítulo 26, no versículo 57, que diz assim: E os que prenderam a Jesus
Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu logo até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, sentou-se entre os criados para ver o filho. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não o achavam, mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas. E disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantando-se o sumo sacerdote, disse: Não responde coisa alguma ao que se depõe contra ti. Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo ou Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu disseste, digo, porém, que verei em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre a nuvem do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiu-lhe no rosto e lhe dava punhadas e outras no encurtado. Dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Muito bem, até aí o nosso texto, vamos orar. Vou pedir nesse momento que o irmão Adilson Simões faça uma oração, pedindo a bênção do Senhor pelo culto de hoje à noite. Oremos com o nosso irmão Adilson Simões. Grandioso Deus, nosso Pai amado, louvamos ao Senhor, agradecemos a Deus pela tua bondade, pela misericórdia, pelo privilégio que o Senhor nos concede nessa noite, nós vimos aqui na palavra de oração, para a glória do nome de Deus, e suplicamos nessa noite a bênção por esse culto, Senhor, tudo que realmente foi feito aqui, o objetivo seja para o povo do Senhor, peço a tua bênção para Deus, para a glória, para a mensagem que vai fazer essa noite, a tua igreja, que a tua palavra fala profundamente no nosso coração. Suplicamos a Deus em favor dos irmãos que nos estão presentes, que são motivos. Também, Deus, veja abençoando aqueles que estão com problema de enfermidade, ó Deus, suplicamos ao Senhor a tua misericórdia, a tua bondade na vida deles. É que eu oro no nome santo e precioso, chamado Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Vamos fazer os pedidos agora, começando aqui do irmão Turco. Vai fazer o pedido. Eu agradeço a Deus por estar aqui na casa do Senhor. Agradeço também pelo cuidado que tem tido comigo, para comigo, com a minha família. Peço que os irmãos continuem orando pela salvação de almas da minha família. Muito bem. Irmã Roberta. Eu agradeço a Deus por mais a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Peço que os irmãos estejam lembrando a oração de Janete, do meu pai, né, lá na Bahia. Deus seja guardando a vida deles lá. E peço também que os irmãos estejam lembrando sempre, né, nunca deixem de lembrar da minha família da Bahia, que quando eu falo minha família da Bahia, é minha outra família que é de criação, de sangue, é de tudo. Que os irmãos estejam lembrando de oração da vida deles. Sabe? Irmão Cícero. Agradeço a Deus e bem-estar, graças a Deus, a gente aqui essa noite. Lembrando os irmãos que têm pedido oração para a restauração da saúde. A esposa do irmão Milton está pedindo, né? Para que não seja realmente nada grave, e se for, Deus cuide, bote a mão em cima dela, que ela possa estar sendo restaurada a saúde. Está voltando os afazeres do dia a dia, sua esposa em casa. Também lembrando do irmão Roberto, também tem pedido a família, né, a oração. Fiquei sabendo que ele não está muito bem, deu uma pior agora à noite, mas ele possa estar ainda na possibilidade, né? Está se restaurando da saúde.
Irmão Serafim? Também quero fazer os meus pedidos, né, irmãos? Eu peço que os irmãos continuem orando por mim, por minha família. Posso falar? Por minha... Pode fazer, Pedro. A irmã vai pedir oração pelo esposo dela. Pelo Aldo. É. Orar pelo Aldo, né? Isso. Vamos estar orando. Ela falou para ele. Vamos estar orando então pelo Aldo, né? Para que ele possa melhorar a sua saúde e também que ele possa mais para frente vir para a igreja, né? Eu falei que eu quero fazer o casamento dele e batizar ele, né? Ele e a Eva, né? Então, vamos estar orando por eles, né? Se for da vontade de Deus, né? Que eu esteja aqui, né? Hoje em dia a coisa está complicada, né? Muito bem, irmãos. Orar pelos casais da nossa igreja, pelas famílias, né? Eu peço que orem pelos meus filhos. Como o irmão Adilson falou da Débora, né? Eu queria também que orassem pela Esther. Que Deus abençoe a vida dela e que ela possa ser ajudada por Deus, né? E orar pelo Roberto de Subac, né, irmãos? Ele conviveu muito com a gente aqui. E a esposa dele principalmente, né? A Isabel. Vamos orar por eles, né? Ele precisa muito das nossas orações, né? Eu estava lá me aprontando e estava sozinho lá no quarto, lá senti vontade de orar e eu dobrei meu joelho e orei ali na hora pelo Roberto Subac. E peço que os irmãos orem por ele também, né? E orar pela Edilane também, do irmão Newton, né? Eu perguntei se o médico tinha receitado a cloroquina com azitromicina e o zinco, né? Aí ele mandou uma foto lá, não colocou a cloroquina, mas colocou a azitromicina e o outro lá, que também é bom e que ajuda quando é inicial, irmãos. Que depois que a exame que é perigoso, aí não tem remédio que cuide, né? Mas enquanto está inicial, esses remédios são bons, né? Para usar, né? E se for da vontade de Deus, a gente vence, né?
Se não for da vontade de Deus, a gente vai encontrar com o Senhor. O céu é melhor do que a terra, irmãos. Então a gente não pode ter esse medo de, se tiver que partir, é melhor, o céu é melhor, irmãos. Nós não vamos para o pior lugar. Só vai para o pior lugar quem não tem Jesus como Salvador. Quem tem Jesus como Salvador vai para o céu, amém? Amém. Amém ou não, irmãos? Amém. Então, se a gente tem essa convicção, não tenha medo, irmãos. Vamos tomar cuidado, né? Cuide das mãos, use a máscara, né? E na medida do possível mantenha uma certa distância, né? Mas mesmo isso, tem gente que está enclausurado dentro de casa e pega o tal do coronavírus, né? Não tem jeito. Aí não tem explicação, né? Não dá para entender o que acontece, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e também confiar no Senhor, né? Como o irmão Joaquim falava, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais, Ele fará. Então, vamos confiar no Senhor, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, para continuar aqui então em Mateus 26. Na última mensagem, eu preguei aqui na sexta-feira sobre a condenação de um inocente. A condenação de um inocente, né? E nós vimos aqui que eles procuraram testemunhas falsas, né? E não achavam as testemunhas. E eles, dá uma coceirinha, dá vontade de coçar com o dedo, né? Mas a gente não tem mais coragem de coçar com o dedo, né? Aí tem que ficar passando né? Aí fica parecendo quando a gente era criança, né? Que a gente ficava com o nariz escorrendo assim, a gente fazia assim, né? Aí a mãe ficava brava, porque sujava toda a blusa, né? Mas fazer o que, né, irmãos? Mas dá essas coceirinhas assim que não tem jeito, né? Aí você vai querer passar a mão e não vai passar a mão. Muito bem, irmãos. Nós vimos aqui que Jesus ele foi condenado inocentemente. Ele não tinha cometido, e eles procuravam testemunhas de todo lado, mas não conseguiam essas testemunhas, né? Versículo 60 fala, e não o achavam. Então eles estavam procurando falso testemunho contra Jesus, falsa testemunha, mas eles não achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, eles não achavam um testemunho que fosse convincente, vamos dizer assim, né? Eles falaram, eu vou testemunhar, mas... E a outra coisa que eu queria dizer para os irmãos, é que naquele tempo, irmãos, os julgamentos, quando eles iam chamar uma testemunha, eles tinham que alertar aquela testemunha de que ela estava julgando uma vida e que se ela estivesse dando um mau testemunho ou sendo uma má testemunha, o sangue daquela pessoa, se condenada, seria sobre ela e sobre toda a sua família. Então isso era para ser feito, irmãos, e não foi feito isso. Eu não sei o que movia, na verdade o que movia era o propósito de Deus, usando o mal para que o propósito de Deus se cumprisse. Mas as pessoas tinham ódio por Jesus. Tanto é que assim que o sumo sacerdote, ele diz assim, lá no versículo 66, que vos parece? E eles respondendo, disseram, o que eles disseram? É réu de morte. E imediatamente, irmãos, começaram a fazer o quê? Olha lá o versículo 67. Começaram a cuspir no rosto de Jesus, começaram a dar socos no rosto de Jesus, e esbofeteavam a Jesus. Esse ódio, irmãos, não nasceu naquela hora. Isso estava sendo nutrido pelas pessoas, irmãos. Por isso que Jesus ele disse, aquele que não é por mim, é contra mim. E mesmo que você ache, irmãos, que as pessoas são inocentes, elas são calmas, você vê as pessoas falando, não, porque Deus, mas se ela não ama Jesus, irmãos, ela odeia Jesus.
e em determinado momento da sua vida, se ela não se converter dos seus pecados e não for salva por Jesus Cristo, ela vai manifestar o seu ódio por Ele, não só por Ele, mas por todos os que o representam. Por todos os que o representam. É por isso que os discípulos, quando Jesus foi preso, olha lá no versículo 56, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras e os profetas disseram. Então todos os discípulos o deixaram, então eles abandonaram o Senhor. Irmãos, quando as dificuldades vêm, não é fácil, irmãos, permanecer firme. Quando as coisas estão fora do nosso controle humano, não é fácil, irmãos, nós ficarmos firmes. A nossa carne fala, volta para trás, vai viver a vida velha de novo. Para que você vai insistir? Olha aí, ó, não está dando nada certo na sua vida. Não é isso, irmãos? É isso que a carne fala para a gente. Desista, não vale a pena. Mas, irmãos, o Espírito Santo de Deus, que habita na vida de um crente, ele vai ajudar você nesta hora, fazer você lembrar das promessas de Deus para a sua vida. E isso vai fortalecer a sua fé, e você não vai desistir de continuar seguindo a Cristo, apesar de todas as dificuldades que você possa vir a enfrentar na sua vida. Porque o Senhor, Ele não nos abandona, irmãos. Estevão, lá no capítulo, vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, deixa eu ver se é 7, capítulo 6, Estevão aqui, ele foi preso e colocado num lugar, e ali eles começaram a apedrejar a Estevão, e Estevão foi apedrejado, e antes de morrer, Estevão aqui no capítulo 6, diz assim: porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes dos judeus. E então os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão, aqui. E disse o sumo sacerdote: porventura é isso? E aí então Estevão começou a pregar a palavra de Deus ali para eles, sem medo, mesmo sabendo que ele poderia morrer. E ele então ali pregou, o capítulo 7 é a pregação de Estevão. E depois que ele acabou de pregar, a palavra de Deus fala que ele então foi apedrejado, no versículo 59, e ele então, se colocando de joelhos, clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então o Senhor ali estava com ele mesmo naquele momento de dificuldade. Ele estava enfrentando a morte olho no olho, e ele ali continuou confiando no Senhor. O Espírito Santo de Deus o capacitou a permanecer firme, irmãos, independente das circunstâncias. Mas inicialmente os discípulos tinham que aprender. Quando Paulo se converteu lá na estrada de Damasco, irmão Joelildo, Jesus falou uma coisa para ele. Ele disse: Saulo, Saulo, agora você vai aprender, como que é que ele fala lá? O quanto você deve sofrer pelo quê? Meu nome. Dizendo que haveria sofrimento por seguir a Cristo, irmãos.
necessidade, às vezes, de nós perdermos por causa de Cristo. Perdermos muitas coisas na vida. Então, Ele já nos avisou isso, de forma bem clara e real, que isso iria acontecer. Então, nesse julgamento, eles estavam procurando falsas testemunhas, e os discípulos abandonaram o Senhor e ele ficou ali sozinho. O sumo sacerdote ainda pergunta para ele se ele iria continuar calado. Versículo 62 do capítulo 26 fala: não respondes a coisa alguma ao que te depõe contra ti? E Jesus guardava o silêncio. Ele não falava nada, irmãos, porque ele não tinha que responder ao erro. Aquele julgamento era um erro. Aquele julgamento não era o julgamento correto. E hoje nós estamos aqui, continuando nesse tema, porque nós queremos saber qual é o crime de Jesus Cristo. Qual foi o crime que eles imputaram ao Senhor Jesus Cristo? Porque às vezes tem muitos crentes que não sabem qual foi o crime. Quando o sumo sacerdote falou para Jesus: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora eu pergunto para os irmãos, ele estava fazendo essa pergunta porque ele queria saber para se converter dos seus pecados e receber Cristo como Salvador? Claro que não. Ele estava querendo usar o que Jesus iria falar para condená-lo. E Jesus, ele responde para aquele sumo sacerdote. Ele diz: tu o dissestes. O que ele tinha dito? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Você disse isso. Mas ele continuou, aí ele confirmou. Aí ele disse: mas em breve vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. E aí ele confirmou que ele era o Filho do Deus vivo. O sumo sacerdote naquele momento então rasgou as suas vestes e descartou testemunhas. Ele disse: não precisa de testemunhas. Ele cometeu uma blasfêmia. O que vos parece isso? O que merece ele ter cometido essa blasfêmia? Qual foi a blasfêmia, irmão? Ele, diante de todos, ele disse: eu sou o Filho de Deus. E ele não disse somente o Filho de Deus, porque muitos eram chamados de filhos de Deus. Não o Filho de Deus, mas filhos de Deus. Porque o Filho de Deus é só um, que é Jesus Cristo. Mas ele disse aqui que não só ele era o Filho de Deus, mas ele estaria sentado à direita de Deus, à direita de Deus Pai, à direita de todo o poder que emana de Deus Pai. E não só isso, ele também disse: e vocês me verão, olha lá o que ele diz lá, vindo sobre as nuvens. Irmãos, isso vai acontecer na volta de Cristo para estabelecer o milênio aqui na terra. Eles vão ver Jesus vindo, irmãos. Todos verão Jesus vindo entre as nuvens. Diz as Escrituras que eles chorarão nesse dia. Eles chorarão, porque eles verão aqueles a quem eles... Alguém lembra qual é a palavra? Transpassaram. Eles verão aqueles a quem eles crucificaram. E eles choraram. Porque lá no passado, num passado não muito distante, irmão, 7 anos,
eles tinham recusado. 7 anos, eu estou aqui, 7 anos da tribulação do arrebatamento aqui. Eles, lá no dia que Jesus falou, eu sou o Filho de Deus, eles consideraram isso uma blasfêmia. Depois de verem tudo que Jesus tinha feito, irmãos. Se você abrir aqui em João, olha lá no último capítulo de João, capítulo 21, versículo 25, a palavra de Deus fala: há, porém, irmãos, ainda muitas coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, muita coisa que Jesus fez e que muita gente contemplou, nem foi escrito nas Escrituras, irmãos. Porque Deus não achou necessário fazer isso. Aquele povo viu coisas que nós nunca vimos na vida, irmãos. Eles viram. Aquela multidão, quando Lázaro estava sepultado, quantos dias, irmãos José Ferreira? 3 ou 4? 4 dias. Uma pessoa em 4 dias, irmão Túlio, de sepultamento, ela já está em estado de decomposição. Em estado de decomposição. Já não dá nem mais para pegar a pessoa, porque ela se decompõe se for alguém pegar ela. E Jesus foi lá na porta da sepultura, mandou tirar a pedra. Tire a pedra daí, a pedra da incredulidade, e creia. E ele deu a ordem: Lázaro, levanta e vem para cá. E Lázaro levantou, irmãos, e veio, depois de 4 dias de morto. Então eles viram coisa que nós nem em vida veremos, irmãos, porque Jesus não vai fazer mais esses milagres aqui. Agora não, nesta época não, porque ele não está aqui pessoalmente. Mas aqueles homens e mulheres viram. E quando Jesus foi condenado, eles falaram: solta Barrabás. E Jesus, nós vamos ver isso na sexta-feira. E Jesus, se der tempo, né? Crucifica. Crucifica. Então, irmãos, por que Jesus foi condenado? Porque ele se revelou ali quando foi conjurado pelo sumo sacerdote. Eu conjuro você, diante do Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse: eu sou. E vocês me verão, porque eu vou voltar nas nuvens. E esse foi o crime de Jesus, irmãos, para que ele fosse preso, condenado e morto. Esse foi o crime de Jesus, ele se declarar como Filho de Deus. Esta declaração, irmãos, ela enfrenta ainda hoje, nos nossos dias, grande dificuldade, porque tem muitas pessoas que, quando estavam lá, Jesus com os discípulos, Jesus perguntou: o que as pessoas dizem de mim? E alguns dizem que é um grande profeta. E vocês dizem o que de mim? Aí Pedro se levanta e fala: tu és o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. E ele é, irmãos. Nós não podemos crer em homens. Se Jesus fosse meramente um homem, o que nós estamos cometendo, crendo nele, confiando e servindo e adorando ele, era idolatria. Não é idolatria, porque Jesus é Deus. Deus com Pai e com o Espírito Santo. Porque Deus é Pai, Filho
e Espírito Santo. E o Senhor Jesus é o Deus Filho que se revelou para nós. Ele veio da sua majestade, tornou-se um homem como nós e se revelou para nós. Mas é muito difícil hoje, tem muita gente com grande dificuldade de crer que Jesus é Deus. Tem gente que tem grande dificuldade de aceitar esta verdade. E ele se revelou para o sumo sacerdote. Naquela hora, irmãos, quando Jesus falou isso, sabe o que aquele sumo sacerdote deveria fazer em vez de rasgar a roupa? Sabe, irmão? Deveria se prostrar aos pés de Cristo. Deveria se prostrar aos pés de Cristo. Mas ele, ao contrário, rasgou a roupa e condenou a Jesus à morte. O que ele merece? Responderam: é réu de morte. É réu de morte. Porque Jesus declarou que ele é o Filho de Deus. Muito bem, irmãos. Nós vamos continuar depois, agora no capítulo 27, versículo 3 ao 10, nós vamos falar o fim do traidor. Nós vamos falar um pouco sobre ele. E eu quero falar um pouco sobre Pilatos. Antes de falar de Judas, eu vou falar um pouco sobre Pilatos. Mas isso no culto da sexta-feira, se o Senhor permitir. Vamos terminar com uma oração? Eu convido o irmão José Ferreira, ele fará essa oração. E aí nós estamos divididos em grupos para oração. De 2, grupos de 2. Ok? Pode orar, irmão José Ferreira. Santo Deus e soberano Pai, somos gratos ao Senhor por esse dia, que nos deu, por essa noite, Senhor, que você deu o privilégio de estarmos reunidos na tua casa, Deus, para juntos aprendermos a tua palavra. E agradeço ao Senhor pela vida de cada um que está aqui nessa noite, Deus, que possa estar abençoando o seu servo, Deus, por aqueles que se encontram em casa, Deus, possa estar também da mesma maneira protegendo eles e dando a eles também cada dia mais, Deus, o amor e o interesse pela tua palavra. Me ajuda, Senhor. Ajudando eles enquanto está em casa, Pai, que possa estar meditando na palavra do Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu agradeço ao Senhor pela mensagem da tua palavra que nós ouvimos nesta noite. Pedimos também para cada um dos irmãos que fizeram seus pedidos, o Pai, das necessidades de cada um dos nossos irmãos em Cristo. Que o Senhor Deus possa estar atendendo, Pai, conforme a sua vontade e o seu querer. Me ajuda, Senhor. No nome precioso de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém. Aos irmãos, que estão nos assistindo, Deus abençoe, tenham uma boa noite. E aqueles que puderem, na sexta-feira, às 20 horas, temos o nosso culto de oração aqui na igreja. E se puderem vir, estiverem com boa saúde, são bem-vindos. Deus abençoe.